Bom dia, boa tarde, meninos. Olha o que eu trouxe pra gente hoje do livro Marquesa dos Anjos, Angélica. Segunda parte. Eu vou ler pra vocês aqui. Bom, só um pedacinho, tá? Vocês terem curiosidade. É demais. Estou consumida de dor e ainda devo estar rodeada de pessoas nocivas, quer dizer, pessoas nocivas. Se não tivesse consciência da minha posição, lançar-me-ia do alto deste balcão para pôr o fim à minha existência. Estas palavras amargas, emitidas com voz lacinante, fizeram que Angélica corresse para o balcão de seu próprio aposento. Viu inclinada sobre o corrimão de uma sacada fronteira uma mulher alta, com traje de noite, com o rosto mergulhado no lenço. Uma dama aproximou-se da que continuava soluçando, mas a outra começou a agitar os braços com um moinho de vento. Idiota! Idiota! Deixe-me em paz. Graças à vossa estupidez, nunca estarei pronta. Aliás, não tem nenhuma importância. Estou de luto. Resta-me apenas encerrar-me na minha dor. Que me importa essa panteada como um espalhaço? Ah, como um espantalho. E é chique, não é? A Marquesa dos Anjos. Agora vamos à nossa aula. Vou dar aula de momentos, né? Que é uma matéria que está no PET número 5 para os meus meninos do primeiro ano. Vamos ver esse desenho aqui. Observa bem este desenho, ok? Os momentos criados pelo empuxo dos pistões fazem girar o nível da manivela. Sabe que a sua professora estava pintando, então já vi como é que está a mão dela. Bom, fazem girar o nível da manivela, ok? O que nós temos aqui? O pistão, a bícola e a manivela. Então, vamos ver aqui o nosso conteúdo da aula especial de momentos. Para abrir uma porta, isso mesmo, para a gente abrir uma porta, aplicamos uma força e a porta gira sobre suas dobradiças. Não é assim que nós abrimos a porta? Para abrir a porta, aplicamos uma força e a porta gira sobre a sua dobradiça. O efeito de rotação da porta, ok? O efeito de rotação da força que aplicamos é seu momento. O que é o momento? O momento é o efeito da aplicação da força, ok? É o efeito de rotação da força, é o momento. O lugar ao redor do qual se produz a rotação, neste caso as dobradiças, é o quê? É a tração. Ok? É a tração. Ok? E a rotação que nós damos o nome de momento. Se empurrarmos a porta, apoiando-nos na borda, poderemos abri-la muito facilmente. Se, porém, empurrarmos em algum lugar próximo às dobradiças, o esforço terá que ser maior. Isto se deve a que uma força pequena, atuando a uma grande distância do eixo, pode ter o mesmo momento que uma força de grande intensidade que atue próximo do eixo. Definimos o momento de uma força como o produto da mesma pela distância entre a linha da ação da força e o eixo. O que é momento? Momento é igual a força vezes a distância, ok? O que é? É o produto da mesma pela distância da linha da ação e da força do eixo. As unidades de momento são correspondentes ao comprimento e à força, ou seja, quilômetro metro, ou centímetro grama, ou exemplo. Por exemplo, observando as ilustrações para o caso dos meninos na gangorra, essa ilustração aqui que eu vou explicar, no caso dos meninos da gangorra, vocês estão vendo aqui? O caso do menino na gangorra, o caso dos meninos na gangorra. Eu vou explicar e vou voltar essa foto como é que faz o exercício. É exatamente o que está lá. No caso dos meninos da gangorra, a distância entre a linha de ação das forças, os pesos de cada um, e o eixo de rotação é a distância entre ou o menino e o eixo ou o apoio. Mas, no caso do pedal da bicicleta, vocês estão vendo o pedal da bicicleta? Vamos ver aqui agora.
distância não é o comprimento da alavanca do pedal. Isso dizemos para recordar que o conceito físico de momento requer considerar sempre a distância, a reta de ação da força. Quando o efeito de rotação de uma força tende a mover um objeto em sentido oposto ao das agulhas de um relógio, né? Observar o nosso relógio, costuma-se dizer convencionalmente que se trata de um momento positivo, o contrário, negativo. Ok? Um objeto submetido a várias forças estará em equilíbrio quando os momentos positivos e negativos se anulam entre si. Isto é, a soma dos momentos positivos deve ser igual a dos momentos negativos. Então vamos observar o desenho agora. Olha aqui. Bem, o desenho. O que nós temos? Nós temos essa distância. Nós temos aqui 16 centímetros. Nós temos dessa distância aqui 8 centímetros. E eu tenho 2 quilos. O que é 2 quilos? É esse peso que o menino está fazendo aqui do pé na roda da bicicleta. Olha bem. O pé do ciclista exerce uma força de 20 quilos. A distância entre o eixo e a linha de ação da força, neste caso a vertical, é de 8 centímetros. Não é de 16, é de 8 centímetros. Essa distância é de 8 centímetros. Distância entre o eixo e o pedal é 8 centímetros. Não é 16, distância entre o eixo e o pedal. Distância entre o eixo e o pedal. O momento da força é os 20 quilogramas, é 20 quilogramas que ele faz, oh meu Deus, os 20 quilos que ele faz, vezes o quê? Nós temos que passar centímetros para metro. O que eu faço? Eu divido aqui por 100. Então tá, seria 20 quilos vezes 0,08 metros, que é igual a quê? 2,4 quilograma metro. Vocês querem que eu explique de novo? Então tá. O pé do ciclista exerce uma força de 20 quilos. A distância do eixo e a linha de ação da força é 8 centímetros. Essa é a linha aplicada. Ok? O momento da força é os 20 quilos que o pé exerce sobre o pedal, vezes essa distância. Como está em centímetro, eu vou passar para metro. E o metro que eu pego 8 divido por 100, então dá 8,08 metros, que é igual a quê? A 2,4 quilograma metro. Vamos conversar agora dos meninos da gangorra. Aqui eu tenho meio metro, aqui eu tenho 1 metro. Aqui eu tenho 20 quilos e aqui eu tenho 10 quilos. O sobe e desce está em equilíbrio e perfeitamente horizontal. Comprovemos o equilíbrio através do desenho. O momento positivo é os 20 quilos vezes o meio metro, que é igual a quê? 10 quilograma metro. O momento negativo é os 10 quilos vezes 1 metro, que é igual a quê? 10 quilogramas metro. Ok? Vamos ver aqui. Esse aqui. Esse quadradinho importante. 3 unidades de peso. A, B e C. Aqui está meu ponto de equilíbrio. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um momento negativo. 13,5 momentos é o negativo. Daqui, do ponto do equilíbrio até aqui, eu tenho o que aqui? 6 o quê? 6 unidades. E daqui até aqui eu tenho 8 unidades. Momento de A é 3 vezes 24, que é essa distância de A até aqui, que é igual a 72 unidades. Eu coloquei unidades, tá bom? Momento de B é o quê? É 8 vezes 12. Essa distância aqui é 8 vezes 12. Que é igual aqui, a 24. O momento de C até o ponto do equilíbrio, até o ponto do seu eixo é 6. Então, é 2 vezes 6 é igual a 12. Somando todos os momentos, 108 unidades. Vamos para o momento negativo, que aqui está em equilíbrio, esse saquinho aqui. É o quê? É a distância 8 unidades vezes o quê? Meu peso de unidade. Na verdade, eu devia ter feito isso aqui o contrário, né? Vocês estão vendo que isso aqui é por causa... Bateu, colou, imprimir. Então, isso aqui é igual o quê? Seria o quê? As 13,5 unidades vezes 8.
dá 108. A barra está em equilíbrio, porque a soma dos momentos positivos é igual à dos momentos negativos. Isto é, eles se equilibram. Vamos ver aqui o cabo do ancinho. O cabo do ancinho se move em sentido oposto a dos ponteiros do relógio. Ponto de apoio ao eixo. Ok? Porque o homem aplicou um momento positivo. Para deter um ancinho, teria que aplicar um momento negativo de igual intensidade. Eu escrevi para vocês um pouco melhor. Aqui está o resumo, com alguns desenhos que eu fiz. Olha aqui, conservação da quantidade de movimento nos choques. Que seria o choque elástico que está lá. Eu tenho essa arma que eu desenhei e soltou a velocidade da bala. Qual seria a força final? A velocidade é 600 metros por segundo. Conservação da quantidade de movimento nos choques. Para aplicar o princípio de conservação da quantidade de movimento a um choque, é preciso que os dois corpos que se chocam pertencem ao mesmo sistema isolado. Vamos ver. Sistema isolado. Eu tenho aqui o corpo A e o corpo B. O sistema isolado, raquete e mais a bola. No momento do choque, a força aplicada pelo jogador é desprezível. O que eu tenho aqui? 2 carrinhos. Esse sistema não é isolado, pois a parede troca forças externas com os carrinhos no momento do choque. Desde que no instante do choque, ok? Não exista qualquer força externa comparável às forças internas. Desde o momento do choque, não existe qualquer força comparável às forças internas. O sistema poderá ser considerado isolado. Veja que só os 2 primeiros casos citados constituem sistemas isolados. Ok? Eles estão isolados, vocês estão vendo. Para um choque entre os 2 corpos A e B no sistema isolado, podemos escrever quantidade de momento de A mais a quantidade de momento de B é igual a quantidade de momento de A mais a quantidade de movimento de B. Quantidade de movimento antes do choque. Quantidade de movimento depois do choque. E vou parar aqui e vou trazer as formas para vocês. Só um pouquinho. Beijinhos!